Sean todos bienvenidos a más un episodio del Tambo 360, nuestro programa de entrevistas a personalidades y referencias en la producción lechera a nivel mundial. Nosotros, Tambo 360, estamos en Instagram con todos los cortes de las entrevistas. También estamos por YouTube y por Spotify con las lives completas con todo el contenido creado para ustedes. Estamos completando un año del canal Tambo 360 en el próximo mes. Seguramente vamos a tener una live bastante grande ahí para conmemorar el primer año de nuestro programa. Y un placer tener hoy acá una gran referencia en lo que es fertilidad de vacas y programas de reproducción. Carlos Consentini, tuve el placer de tener él acá con nosotros en Paraguay hace pocos días, donde tuvimos una buena conversación, un buen aprendizado en lo que es fertilidad de vacas. Agradecer a todos que están con nosotros. Vamos a hablar español, portugués, vamos a hacer una mezcla acá. Y la idea es pasar un buen contenido y un tiempo muy bueno con ustedes acá. Paso la palabra a Carlos para que pueda hacer una presentación inicial de su currículum. Un gran trabajador en lo que es investigaciones y trabajos en lo que es la producción de fertilidad en las vacas lecheras. Te paso la palabra, él va a hablar en portugués y ahí al final siempre voy a hacer un breve resumen para que podamos traducir también al español. Buenas noches, William. Buenas noches a todos. Vou falar português porque deixaram o espanhol para quem realmente sabe falar espanhol. Acho que fica melhor. Mas acho que vai dar para entender tudo que a gente quer trocar de ideia aqui hoje. Já me deixo à disposição a todos que tiverem dúvidas e comentários. Essa live vai ficar disponível, né? Quero te agradecer pelo convite, é um prazer participar aqui nessa noite. A gente teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente aí 2 semanas atrás, num evento que foi idealizado por você, né? Você teve a ideia aí de trazer alguns profissionais aqui do Brasil para bater um papo aí com os profissionais do Paraguai. Acredito que foi muito produtivo, um feedback bastante positivo. Foi um prazer estar aí com vocês 2 semanas atrás. E obrigado mais uma vez pelo convite. Eu sou médico veterinário, entrei na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo em 2011 e trabalhei com nutrição de vacas leiteiras no laboratório de pesquisa em bovinos de leite do professor Francisco Renault e com reprodução, programas de ETF para fêmeas de corte, fêmeas leiteiras, junto ao professor Pietro Varuzelli. Ao final da minha graduação, eu ganhei uma bolsa da Universidade de São Paulo para fazer um intercâmbio. Eu fui para a Universidade de Wisconsin, trabalhar com o professor Paul Frick e o professor Milo Wiltbank, com eficiência reprodutiva, fisiologia da reprodução. Foi onde eu tive a oportunidade de conhecer o professor Roberto Sartori, da Exalc, até estava presente com a gente aí também no evento. Trabalhei em alguns experimentos com ele lá, ele estava fazendo um sabático, e voltei para fazer um mestrado com ele. E iniciamos aí trabalhos associados a programas reprodutivos de alta performance para rebanhos leiteiros. E desenvolvemos muita coisa, a gente vai bater um papo aí, talvez comentar um pouco sobre esses programas. E ingressei no meu doutorado também pela Exalc e voltei para a Universidade de Wisconsin para finalizar meu doutorado lá, um doutorado de sanduíche. Voltei ao final do ano passado e ingressei na indústria, na Global Gen. Hoje eu sou consultor da Global Gen Vet Science, uma empresa que é sediada aqui no Brasil, comercializa produtos específicos para programas de ETF em rebanhos de corte e leite. Fico sediado em Goiânia atualmente, no centro do Brasil, e viajo todo o território aí, tentando ajudar a turma a emprenhar mais vacas, melhorar a performance reprodutiva aí dos rebanhos. Perfecto. Gracias por aceptar la invitación. Un placer más una vez tener
el enorme gusto de poder compartir un poco más de información con personas que están en el día a día y que están más actualizados en cada parte de la producción. El Tambo 360 tiene ese concepto, ¿verdad? De traer las innovaciones, pero también traer todas las investigaciones que ya fueron hechas, y las personas que están ingresando acá con nosotros, aprovechen, después sigan las redes sociales, a Dado Consentini, a William Miola, a Tambo 360, porque ahí, compartiendo más información, más personas conocen un poco el trabajo de cada uno y podemos lograr que ese contenido llegue a más personas, a diferentes países de la América Latina. Tenemos personas que nos siguen ahí de Argentina, Brasil, Paraguay, Colombia, Perú, entonces Bolivia también. Tenemos ahí una buena llegada y creo que ese contenido va a ser llegar por ahí. A los que están ingresando de Brasil, pido que se queden, vamos a hablar español bastante claro. A los que se entran de otros países de América Latina, vamos a hablar un portugués claro también para que podamos aprovechar al máximo de esta gran capacidad de nuestro invitado. Vamos a hablar del tema, hablar de alta fertilidad, el ciclo de la alta fertilidad. Cada vez más nos damos cuenta que si queremos una alta producción, si queremos un animal con alta rentabilidad, necesitamos tener una buena preñez. Tambos que no tienen buena preñez, estancias que no tienen un buen resultado, las fincas son pocas productivas si no tienen una buena preñez. Y eso es lo que quería que empezamos a hablar sobre este tema, ¿verdad? ¿Cuál sería el impacto de una mala preñez en los resultados positivos? Cuando relacionamos mala preñez, días de lactación, com resultados produtivos e uma rentabilidade final também. Perfeito, William. O primeiro conceito, e a gente tem que cada vez mais explicar de forma clara para os produtores qual é o impacto de uma baixa eficiência reprodutiva para a produção de leite dele. Porque para a vaca produzir leite, ela tem que parir. Então, esse já é um ponto. Só que o produtor tem que entender que essa vaca tem que parir em intervalos adequados para cada sistema de produção, que são os intervalos entre partos. E o porquê disso? Porque quando nós temos um intervalo entre partos muito prolongado, um parto a cada 14, 15 meses, essa vaca vai ficar um período seco muito grande dentro da fazenda, um período improdutivo em que ela não está dando leite, não está dando lucro para a fazenda. E ainda tem alguns outros problemas, que essa vaca com um período seco prolongado, ela engorda, tem chance de engordar, e vai ter problema de parto lá na frente, e isso a gente vai conversar mais para frente aqui na nossa live. Quando a gente reduz esse intervalo entre partos em rebanhos leiteiros, nós vamos colocar mais vacas no início da lactação, produzindo leite durante o ano produtivo da fazenda, diminuindo dias em lactação médio do rebanho. É isso que gira dinheiro para o produtor. Porque uma vaca no início da lactação, próximo ao pico de lactação, ela é muito produtiva e o custo de alimentação dela não é tão diferente do custo de alimentação de uma vaca que está lá no final da lactação, que está lá pronta para secar. Só que lá perto da secagem ela já está produzindo pouco. Então a rentabilidade de uma vaca no início da lactação é bem maior do que uma vaca no final da lactação. Quando melhoramos a eficiência reprodutiva, empregamos mais vacas no início da lactação, reduzimos o intervalo entre partos, diminuímos o DEL médio do rebanho. Vamos ter mais vacas em lactação e mais vacas no início da lactação. E isso é rentabilidade para o produtor. Nós temos que aprender a passar essa mensagem para ele. E não só falar que ele tem que emprenhar a vaca, porque a vaca tem que parir para dar leite. Tem que emprenhar a vaca, sim, mas no momento certo, no início da lactação, para atingir um intervalo entre partos adequado para cada realidade, para cada sistema de produção.
Bueno, ahí ya empezamos con un buen resumen de que se vamos a hablar hoy, ¿verdad? Que es, ¿cuál es el objetivo principal de preñar? Que no es solamente tener una ternera y tener una vaca pariendo, y sí el momento de empreñar ese animal. Porque así como dijo Carlos, queremos un animal, que un grupo, vamos a decir así, la gran mayoría de los animales frescos en producción. O sea, si preñamos más rápido, tenemos menos días en lactación y tenemos un animal con alta capacidad productiva siempre en el tambo. Y sabemos muy bien que son animales mucho más rentables, comen menos y tienen una alta capacidad productiva. Y eso es lo que tenemos que buscar. Ese es el punto ideal para lograr una alta eficiencia, que al final el tambo se busca tener una rentabilidad alta para mantenerse en la actividad, ¿verdad? Saludamos ahí personas desde México, ahí nos están escuchando. Un placer tener más personas ahí de otros países con nosotros. Siguiendo ese tema de cuando hablamos de números, vou comentar esse tema de um indicador que é intervalo entre partos, que é um parâmetro interessante para saber como está o resultado deste tambo, desta finca produtiva. Pero hay muchos otros parámetros que tenemos que tener en cuenta para saber, mira, yo estoy en mi tambo hoy, ¿cómo estoy? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Mi parte reproductiva está siendo bien hecha, estoy acelerando, estoy muy despacio. ¿Cuáles serían los indicadores ideales para decir este tambo tiene una buena preñez o tiene un buen trabajo reproductivo? Perfeito, William. Para a gente entender a situação reprodutiva de um rebanho, nós temos que ter os números, nós temos que ter os indicadores. E antes de comentar de alguns números aqui, é importante entender que existe uma falha muito grande, no Brasil com certeza, no registro das informações de maneira eficiente e confiável, para se ter os indicadores zootécnicos de maneira eficiente, confiável e tomar decisões. Mudanças de manejo, implementações de processo, de maneira assertiva. Só vamos conseguir entender a situação atual do rebanho e o que precisamos mudar se a gente tiver os indicadores na fazenda de forma eficiente. Muitas vezes esses indicadores, eles vêm de um software de computador, algum programa de gestão, alguma planilha que alguns técnicos possam ter. E é preciso ter. Muito complicado avaliar os indicadores reprodutivos na mão, por exemplo. Né? As fazendas cada vez mais se preocupam em implementar ferramentas de gestão, de registro de informação, para se ter os números de forma confiável e eficiente. Por exemplo, a gente falou de intervalo entre partos. Para reduzir o intervalo entre partos, temos que aumentar o número de vacas emprenhando no início da lactação. Como que a gente faz isso? Inseminando mais vacas e de maneira mais eficiente e emprenhando mais aquelas que eu insemino. Só aí tem dois indicadores. Taxa de serviço, que mede a eficiência em que eu insemino vacas no rebanho, vacas aptas, vacas vazias e aptas, e taxa de concepção, que é uma medida de fertilidade, que mede quantas vacas eu emprenho daquelas que eu insemino. E o mais importante é o total de vacas que ficam gestantes sobre o total de vacas aptas durante um período reprodutivo. Esses indicadores, geralmente, eles são mensurados de 21 em 21 dias. Que, se a gente lembrar, é a fisiologia, é o ciclo estral da vaca. Se a gente tem 100 vacas aptas durante o período de 21 dias e eu inseminei 50, minha taxa de serviço é 50%. Se das que eu inseminei 25 ficaram gestantes, minha taxa de concepção também é 50%. 25 gestantes de 50 que eu inseminei. Mas o mais importante desses indicadores é a taxa de prenhez a cada 21 dias. Esse é o principal indicador que a gente olha
para ver a eficiência reprodutiva de rebanho leiteiro, que é a combinação de taxa de serviço e taxa de concepção. É um vezes o outro. Então, nesse exemplo que nós demos aqui, a nossa taxa de prenhez foi de 25%. 50% de taxa de serviço vezes 50% de taxa de concepção, 25% de taxa de prenhez. Nós queremos aumentar a taxa de serviço, sempre inseminar vacas de maneira mais eficiente e aumentar a fertilidade das vacas que eu insemino. Dessa forma, aumentamos a velocidade que as vacas emprenham no rebanho. Aumentamos a taxa de prenhez aos 21 dias. E assim vamos reduzir o intervalo entre partos. Esses números, todos nós que trabalhamos com vacas leiteiras, independente se diretamente com reprodução ou com nutrição, a gente tem que ter na cabeça como está a minha taxa de serviço, o que é taxa de serviço, como está a minha taxa de concepção, o que é taxa de concepção, como está a minha taxa de prenhez aos 21 dias. Que ferramentas eu estou utilizando para avaliar esses números? Eu tenho confiança nos números? A gente tem que pensar nisso diariamente nas fazendas que a gente trabalha. Interesante el punto que tocas, es tener gestión de la información. Creo que es un punto principal hoy si queremos hablar de una propiedad eficiente. Creo que partimos de este principio. Yo empecé el evento semana pasada y empiezo mis charlas siempre poniendo la frase del señor Edward Deming. Sin datos, solo eres una persona más poniendo tu opinión. Entonces, hoy lo que pasa en el campo es eso. Ponemos la opinión, está bueno, no está bueno, pero no tenemos datos muchas veces, no tenemos la información. Queremos saber el intervalo entre partos, pero no, hay muchos otros detalles que están por detrás de eso. Queremos reducir eso. Tenemos que mejorar la tasa de servicio que comentaste, ¿verdad? Que ¿cuántos animales están inseminando? Porque muchas veces tenemos baja tasa de servicio y queremos tener buena preñez. Y entonces, acá se usa mucho el dato de tasa de preñez, considerando lo que es lo correcto, la tasa de concepción. Entonces, ¿cuántos animales yo inseminé y cuántos preñaron? Eso sería la tasa de concepción. Y la tasa de preñez original sería, ¿verdad?, agarrar esa tasa de concepción y multiplicar por la tasa de servicio. O sea, ¿cuántos animales preños de los posibles teníamos para que tenía posibilidad de inseminar? Esos son números, son datos que necesitamos tener en cuenta para saber cómo estamos, ¿verdad? Y de estos números que comentas, ¿cuál sería un número interesante? ¿Cuál es el objetivo para lograr de ser un buen resultado en tasa de concepción, tasa de servicio, intervalo entre partos y también la tasa de concepción? Excelente. Hoje, nós pensamos que para ter uma boa eficiência reprodutiva, a taxa de prenhez aos 21 dias tem que estar na casa dos 25%. E o porquê disso? Porque quando nós temos uma taxa de prenhez de 25%, o intervalo entre partos médio do rebanho gira em torno de 13 meses, que é um intervalo entre partos interessante para rebanhos de alta produção. E como que a gente vai ter taxas de prenhez 21 dias próximas dos 25% para frente? Aumentando a taxa de serviço. Taxas de serviço hoje, nossa meta é acima dos 60%. E é muito fácil conseguir isso nos rebanhos. Com a intensificação do uso de inseminação artificial em tempo fixo, associado com uma melhora na observação de cio também, cio de retorno, é fácil hoje, até certo ponto, atingir taxas de serviço, inseminar as vacas de maneira mais eficiente, tendo taxa de serviço acima dos 60%. Não podemos esquecer da fertilidade, da taxa de concepção. O que a gente espera de taxa de concepção hoje? E temos inúmeros exemplos de fazenda atingindo esses valores. Gosto de dividir a taxa de concepção em dois momentos. O primeiro serviço pós-parto, solamente a primeira inseminação, porque
Nesse momento, nós temos programas de ATF otimizados que realmente elevam a fertilidade. São os programas que incluem pré-sincronização, por exemplo. Usando esses programas, temos inúmeros exemplos de fazenda atingindo mais de 50% de concepção no primeiro serviço pós-parto. Então, imagine isso, pessoal. Com uma inseminação em vaca leiteira de altíssima produção, é possível sim hoje ter fertilidade de 50% ou mais. Fertilidade de gado de corte. E a fertilidade das reinseminações, não só do primeiro serviço pós-parto, tem que ficar em torno de 40% ou mais. Dessa forma, a gente tem mais de 40% de concepção média e mais de 60% de serviço. Ou seja, vamos ter mais de 25% de taxa de prenhez aos 21 dias. Fazendas que atingem esses níveis, William, está sossegado em termos de eficiência reprodutiva. O intervalo entre partos dela vai estar adequado, ela vai poder olhar para as outras coisas. Estresse térmico, bezerreiro, qualidade do leite, vai se atentar para as outras coisas. Perfecto. No, completamente claro quedó. Tener una alta tasa de servicio, estamos hablando en 60%, tener una tasa de concepción, hablando en la primera inseminación, alrededor de 50%, que es algo que ya es logrado por muchos tambos. Y la segunda tasa de concepción, la segunda inseminación sería alrededor de 40%, que tenemos arriba de 40%, un promedio de tasa de concepción bastante alto. Y que esto nos daría una tasa de preñez arriba de los 50%, de los 25%. Teniendo así, vamos a tener un intervalo entre partos alrededor de los 13 meses, que es lo que buscamos. Eso es un número bastante interesante. Pero para eso tenemos que trabajar, tenemos que entender el metabolismo, entender la vaca, entender qué es lo que impacta en eso, ¿verdad? Y es el tema que vamos seguir acá hablando en adelante, que es el ciclo de alta fertilidad. Escuché bastante ya de este tema, hablamos bastante la semana antepasada, los eventos que tuvimos. Entender que la vaca tiene un metabolismo interesante y que tenemos que trabajar mejor eso y entender cuál es el proceso que ocurre eso y cómo podemos nosotros lograr con la nutrición, con la reproducción, hacer con que ese animal entre dentro de este ciclo. Pero sería interesante para que los que no conocen todavía explicarnos qué es el ciclo de la alta fertilidad, hacer un breve resumen y cómo surgió eso y cómo podemos mejorar eso en los tambos. Esse conceito, William, cada vez ele vem sendo mais apresentado e mais comentado e mais recebendo mais atenção dentro das fazendas, que é o ciclo da alta fertilidade. E ele é muito interessante, porque como você comentou, ele associa eficiência reprodutiva com performance econômica, mas com a própria biologia da vaca. O que seria o ciclo da alta fertilidade hoje? Ele vem de um artigo de 2019, do professor Richard Pursley, da Michigan State University, nos Estados Unidos, em que ele apresenta esse conceito para a gente. O que é o conceito do ciclo da alta fertilidade? Vacas que emprenham no início da lactação, até 130, 140, 150 dias em leite, essas vacas vão secar no momento adequado, vão ter um período seco adequado e vão ter um intervalo entre partos por volta de 13 meses. Isso é super positivo em termos econômicos, como a gente já comentou. Mas o que é mais que é importante da vaca emprenhar cedo? Nos estudos que a gente tem feito sobre o ciclo da alta fertilidade, nós percebemos que essas vacas que emprenham cedo e que vão atingir o intervalo entre partos de por volta de 13 meses, elas parem com um score de condição corporal adequado,
não vão parir gordas, não vão parir com score de condição corporal excessivo. Tem muito pouco problema de saúde no parto subsequente, no pós-parto subsequente. E tem excelente fertilidade, emprenhando cedo novamente. Então, hoje, atingir um intervalo entre partos interessante não é interessante somente para a performance econômica do rebanho. É importante para a própria biologia da vaca. Essa vai ser a vaca que vai ficar dentro do rebanho de forma eficiente. Ela emprenha cedo numa lactação, seca na hora certa, para com o score de condição corporal adequado, não tem problema de saúde, emprenha cedo de novo. E assim ela entra no ciclo da alta fertilidade, atingindo intervalos entre partos reduzidos e colocando dinheiro dentro da fazenda. Olhem para esse conceito. Olha o tanto que ele é interessante. Olha como a performance reprodutiva é importante para um sistema de produção de leite, né? No, es una alternativa muy interesante que los productores, los técnicos tienen que evaluar. Estamos hablando de un ciclo. Tenemos que entender como un ciclo. Tenemos un animal preñando rápido. El concepto principal es esa preñez hasta los 130 días, 140 días. O sea, vamos a tener un animal secando más rápido también. Entonces, esse animal não vai ganhar condição corporal, que ocorre muitas vezes em animais que se quedam muito tempo em produção e vão ganhar condição corporal e vão ser um problema dentro do tambo. Então, se eu vou ter um animal com baixa condição corporal, esse animal não vai ter problemas metabólicos, problemas pós-parto e, consequentemente, vamos ter uma preñez mais rápida outra vez. É uma sequência lógica y una tendencia en los tambos y va a ser una eficiencia alta, ¿verdad? Entonces vamos a tener una alta fertilidad y una alta rentabilidad también, porque vamos a quedar con los animales más productivos y la tendencia es siempre tener un alto resultado. Comentaste algunos temas interesantes que vienen en la secuencia, ¿verdad? De lo que íbamos a hablar, aprovechando ese enganche con relación a condición corporal. Creo que sería interesante tocar eso, ¿verdad? ¿Cuál sería la condición corporal al parto? ¿Cuál es el número ideal para evitar problemas en los resultados en la próxima lactación? Excelente pergunta, e é um tema polêmico, vamos dizer assim, né? Porque, pessoal, para a vaca entrar no ciclo da alta fertilidade, tem que ter um manejo reprodutivo eficiente. Um manejo com alta taxa de serviço, com bons programas de ATF, né, uma boa fertilidade na observação de cio, etc. Só que nenhum desses programas vão fazer milagre se eu tiver problema no período de transição, por exemplo. Fazenda com altos índices de doenças no início da lactação, elas não vão ter reprodução otimizada. Você não vai ter fertilidade boa se tem problema no período de transição. E o start de problemas no período de transição é a condição corporal que a vaca pare, que é o que você está comentando. Um exemplo, quando eu entrei na faculdade, existiu o conceito de que a vaca tinha que parir com um score um pouco mais elevado, 3,5 a 4, porque ela ia perder score de condição corporal no início da lactação e depois ela ia recuperar esse score até o final da lactação. Isso não é o que nós pensamos hoje. Hoje, com inúmeras informações, nós sabemos que os animais têm que parir com um score de condição corporal mais enxuto, mais magras. Essa vaca que para com o score mais magro, ela tem menor perda de score no pós-parto, e além disso, metade delas ganha ou mantém score de condição corporal. Essas vacas têm excelente produção e excelente performance reprodutiva e muita baixa incidência de doenças. Então, esse é um número que nós, como técnicos e as fazendas, tem que começar a levantar.
qual que é o score de condição corporal que as vacas estão parindo dentro do rebanho. Hoje, de acordo com inúmeros estudos que a gente tem, é preferível que a vaca pare com o score de condição corporal ao redor de 3, não mais 3,5 e 4. Essa vaca que para enxuta, com score de 2,75, 3, é a vaca que perde muito pouco score, ou então mantém ou ganha score do pós-parto. Essa é a vaca que não fica doente, seja doenças metabólicas ou infecciosas. Essa é a vaca que emprenha muito bem desde a primeira inseminação. E essa é a vaca que perde menos gestação. Ou seja, essa é a vaca do ciclo da alta fertilidade. Então, existe uma mudança nesse conceito de que score que a vaca tem que parir nos últimos anos, né? E está totalmente associado com período de transição, fertilidade e ciclo da alta fertilidade. Perfecto. Es un tema bastante polémico, así como decís, ¿verdad? Porque la mayoría de los profesionales y productores siempre escucharon de condición corporal al parto, 3,5, algunos hablan en 4, por tener una mayor seguridad. No tener animales obesos, pero también se hablaba de no tener animales muy flacos. Y las últimas investigaciones, ahí como nos comentó, muestran que condiciones corporales alrededor de 3, estamos hablando de 2,75, 3, 3,25, vamos a tener un mejor resultado con relación a reproducción futura también y producción de estos animales. Entonces, los animales que mantienen la condición corporal postparto y animales que ganan condición corporal postparto tienen mejor resultado. Animales que pierden condición corporal, que es lo que están arriba de 3,5, son animales que tienen menos resultados reproductivos después. Entonces, los trabajos vienen demostrando que hay un cambio y tenemos que evaluar eso en los animales, entender cuál es la condición corporal promedio del tambo, cómo estamos hoy. No es que tenemos que hacer un cambio muy brusco, pero sí de a poco ir mirando y mejorando la condición corporal, porque los trabajos de este comentado por Carlos vamos a estar compartiendo después ahí en nuestras redes sociales, los que quieran entender un poco más los números, para que entiendan que hay muchas investigaciones mostrando para este camino. Y este es el ciclo de la alta fertilidad, acelerar el proceso, tener menos animales con condición corporal más elevada, y eso va a hacer con que el ciclo se mantenga eficiente. Ese es un poco el resumen de lo que es la condición corporal. Comentaste que hay dos cosas que son impactantes en los resultados del ciclo, vamos a decir, que es la transición, todo el periodo seco, preparto y el posparto, claro, también. Son puntos interesantes que van a hacer con que tengamos una peor eficiencia en la preñez. ¿Cuál hoy sería el principal impacto en la transición? Y también si puedes comentar sobre los problemas metabólicos juntos, ¿verdad? Que van a ocurrir en la secuencia, o cualquier otra enfermedad que venga a ocurrir. ¿Cuáles los impactos directos que tenemos en los resultados con estas enfermedades y una mala transición también? Excelente. Hoje, eu acredito que com os programas reprodutivos que nós temos, com programas de ATF muito eficientes em termos de sincronização dos animais, colocar um ambiente hormonal adequado durante a sincronização folicular e obter altas taxas de sincronização, nós podemos totalmente focar o trabalho da fazenda no período de transição. Porque esses programas, o duplo OVSync, o duplo eSync, que nós utilizamos bastante aqui no Brasil, eles sabidamente aumentam a fertilidade. São esses programas que colocam taxas de concepção na casa dos 50%, 55%, 60%. Só que eles só fazem isso em fazendas que estão com sucesso no período de transição. Só para você ter uma ideia, nós fizemos um estudo, uma fazenda aqui no estado de Goiás,
fazenda comercial, 1.000 vacas em lactação, utilizando programas reprodutivos eficientes para o primeiro serviço. Duplo off-sync e outras pré-sincronizações, durante um ano, de janeiro a janeiro. E avaliamos algumas enfermidades do pós-parto. Metrite, endometrite, retenção de placenta, cetose e doenças da glândula mamária. As vacas que não apresentaram problema de saúde tiveram uma fertilidade de 55% no primeiro serviço pós-parto. Aquelas que apresentaram um problema de saúde, a fertilidade foi para 42%. E aquelas que tiveram 2 ou mais problemas de saúde, a fertilidade foi para 27%. Menos de 30% de concepção. Ou seja, você faz tudo certo no manejo reprodutivo, escolhe o melhor programa reprodutivo, mas as vacas estão ficando doentes no pós-parto. Você nunca vai ter fertilidade otimizada. Estamos falando de qualquer doença, tá? Seja doença metabólica como hipocalcemia, cetose, problemas de glândula mamária, problemas uterinos, metrite, endometrite. Sem esquecer de deslocamento de abomaso, problemas de casco e outras enfermidades que são frequentes aí no início da lactação. Se não tiver um manejo de período seco, de pré-parto imediato e pós-parto imediato, que otimize a saúde dos animais, otimize o consumo, conforto e saúde dos animais, nunca a gente vai estar otimizando a reprodução. Programa reprodutivo e ATF não vai fazer milagre sozinho. É o 360, né? É o que nós estamos conversando, é a visão holística do sistema. Não só reprodução, mas saúde no período de transição, nutrição, estresse térmico, etc, etc. Así mismo. No, yo comento siempre que si un profesional de la parte reproductiva no se va a mirar la transición como está siendo hecha, su trabajo está siendo perdido, porque es fundamental una buena transición, un buen preparto, un animal pariendo bien, sin ningún problema metabólico. Comentou Carlos de um trabalho muito interessante esse que hicieron, de la diferencia de los animales que no tuvieron enfermedades pós-parto, tuvieron una concepción de 55%, ¿cierto? Animales que tuvieron una enfermedad pasaron de 55 para 42% de tasa de concepción. Los animales que tuvieron 2 o más enfermedades pós-parto fueron a 27%, menos de 30% de concepción. O sea, tener problemas de enfermedades pós-parto es terrible para los resultados reproductivos. Y no va a ser un protocolo, por más bueno que sea, que va a solucionar. Entonces, hacer una buena transición, hacer un manejo nutricional y también un confort va a hacer con que todos los protocolos usados sean eficientes. Y ese es el contexto que resumimos de eso, ¿verdad? Transición es fundamental para una buena reproducción. Sí, no hay dudas, ¿verdad? Hay un ciclo, hay una mirada que tiene que ser 360 dentro del tambo para que podamos lograr ser eficiente en todas las partes. No existe reproducción sin una buena nutrición y no existe un buen resultado de la nutrición sin que haya una buena reproducción. Entonces es un conjunto para hacer con que funcione los resultados. Perfeito. Excelente, William. Eu acho que a gente está batendo aqui em pontos super importantes que o nosso público aqui hoje deve diariamente se atentar dentro das fazendas. E fazendo mais um comentário, ainda dentro dessa questão de doenças no início da lactação afetando a performance reprodutiva, eu volto a comentar da importância dos números.
nós temos que entender como está o meu período de transição. E para entender como está o meu período de transição, nós precisamos registrar a informação. Qual é a incidência de metrite? Qual é a incidência de retenção de placenta? Qual a incidência de cetose, se é que eu faço análise de cetose ou não? Qual o problema de saúde de glândula mamária? Eu posso não ter problema de saúde no rebanho. É só eu não anotar. Concorda? Se não anotarmos, nós não vamos ter o problema. E alguns levantamentos que a gente faz em fazendas que registram informação é que mais de 60% das vacas apresentam pelo menos um problema de saúde. E até 40%, 50% das vacas apresentam 2 ou mais. Ou seja, nós temos a maioria das vacas no cenário em que ela vai ter baixa fertilidade. Olha a importância do período de transição. Né? Então, nós temos que criar uma cultura de entender o que é importante durante o período de transição e analisar os números. Né? Porque se eu não tiver os números na cabeça, eu não vou saber o que eu preciso tomar de decisão e o que está afetando a minha fertilidade. Né? Sí, no, volvemos al mismo tema de gestión, programas, pero más importante que tener programas es cargar las informaciones. Y parece una cosa no tan importante decir eso, pero cada día que vamos a los campos miramos que poca información se registra. Tenemos pocos datos, retención de placenta, metrites, ¿cuál el porcentaje de metrites? ¿Cómo yo sé que mi preparto es eficiente si yo no sé mi tasa mi problema de retención de placenta o cuántos casos de hipocalcemia yo tuve? Es difícil saber cómo están los resultados. Eso es un problema grave todavía que tenemos que mejorar, porque eso refleja en los resultados después, ¿verdad? Creo que es interesante comentar eso y que la gente póngase a registrar más. Cetose es una enfermedad que cada vez más hay muchas pérdidas y poco registro hay. Cetose es una enfermedad que no existe en algunos campos porque no se registra nada, no se mide nada. Y se pierden muchos animales, se pierde mucha producción por estos problemas. Quería, antes de hablar directamente de protocolos, hay algunas preguntitas acá y quería aprovechar. Acá, La Rosa nos pregunta con relación al periodo seco corto, si puede afectar los resultados. Y también podemos comentar de periodos secos muy prolongados, ¿verdad? ¿Cuál sería el impacto de eso, ¿verdad? Directamente en los resultados? Comentaste, el prolongado tenemos los problemas de animales ganar más condición, pero animales muy poco en el periodo seco, sin consumir una buena dieta del período seco, qual é o impacto que seria? Boa pergunta. O período seco do livro, que a gente aprende, é um período seco de 60 dias. 30 dias ali do dry off, né, da secagem, até a entrada do lote pré-parto, mais 30 dias ali de lote pré-parto. Seria o período de descanso, para ter involução da glândula mamária, depois ter o preparo para a lactação que se inicia. Mas hoje não necessariamente tem que ser 60. Existem fazendas que planejam para ter um período seco em torno de 50 dias. Isso não é um problema. Período seco prolongado, o William já comentou que é um problema, vai engordar a vaca vai parir mal, etc. Mas você pode trabalhar aí com períodos secos de até 50 dias. Um período seco muito curto vai ser prejudicial. E daí não vai haver tempo de ter toda a recuperação da glândula mamária, etc. O importante também é que o período seco, o pré-parto imediato, como o William comentou, é um momento oportuno para se trabalhar com dietas que minimizam problemas de saúde. Estratégias nutricionais que minimizam problemas de saúde. Por exemplo, dietas acidogênicas, né, ou dietas aniônicas, que sabidamente têm eficiência
em diminuir problemas de saúde e aumentar a produção, principalmente de vacas múltiplas. Então, tem que se respeitar um pré-parto imediato, ali de 21 a 30 dias. Essa vaca ficar num lote específico, uma dieta específica nesse pré-parto imediato. E um período seco total aí de 50 a 60 dias. Eu vejo assim hoje. Não precisa mais que isso, de 60 dias, para ter uma boa performance na lactação subsequente. Buenas noches, gracias a todos. Perfecto, perfecto, interesantísimo. Tenemos que dar el tiempo adecuado al animal para toda su adaptación, preparación para la nueva lactación. Entonces, periodos secos cortos también son perjudiciales. Aprovechando ahí también hay una consulta con relación al momento óptimo de empezar las inseminaciones, los protocolos. Creo que ya va en la secuencia de lo que ya vamos a hablar de los programas reproductivos. ¿Cuál sería el momento ideal? Menos de 40 días, si hay algún impacto. Entonces, ¿cuál es tu recomendación hoy con relación al momento de empezar los trabajos reproductivos, que sería la espera voluntaria del animal? ¿Cuál sería la fecha ideal? Excelente comentário também, que de fato já entra em manejo reprodutivo, né, essa pergunta. Esse é um questionamento que a gente troca ideia diariamente com parceiros, com fazendas, etc. Que é a decisão do período de espera voluntário. O que seria esse período de espera voluntário? É um período de tempo pós-parto que deixamos não trabalhamos a reprodução das vacas, e aí a partir de um determinado momento liberamos essas vacas para serem inseminadas. Esse período de espera voluntário, a decisão de qual vai ser ele é multifatorial. Tem aspectos econômicos, aspectos de manejo, aspectos de fertilidade. Mas vamos lá, vamos fazer alguns comentários com relação a isso. Começar a inseminar as vacas muito cedo, com 40 dias ou não é positivo. Essas vacas que são inseminadas até 40 dias, elas têm menor fertilidade e maior perda embrionária, perda gestacional. Então, essas vacas elas não estão prontas para ser inseminada e ter uma gestação. Hoje, o período de espera voluntário médio no Brasil, das fazendas que registram informação, é de 60 dias. E eu acho que é um período tranquilo para se trabalhar em fazendas de média a alta produção. É um período de espera voluntário que dá um tempo para a vaca se recuperar no início da lactação e ainda te permite usar os programas reprodutivos um pouco mais complexos, um pouco mais longos, mas que sabidamente aumentam a fertilidade. A partir do momento que você decide alongar o período de espera voluntário para mais para frente, aí acaba se tornando uma decisão quase que puramente econômica. Hoje, nós temos fazendas parceiras que inseminavam a vida inteira com 60 dias pós-parto. Elas vieram melhorando a reprodução, melhorando o período de transição, melhorando a fertilidade. E hoje essas fazendas, elas têm o tal dos 50% no primeiro serviço. Elas estão empreendendo demais na primeira chance. E estão secando essas vacas que empreendem de primeira com 30, 35 quilos de leite. Então essas fazendas se dão o luxo de jogar o período de espera voluntário um pouco mais para frente, 70 até 80 dias pós-parto. Mas não é recomendação, você só pode fazer isso quando você tem uma boa eficiência reprodutiva e as outras coisas já estão ajustadas na fazenda. Então, trabalhar com período de espera aí de 60 dias para fazendas de média e alta produção é tranquilo. Não precisa desesperar e começar a inseminar a vaca com 30, 35, 40 dias. Isso não é vantagem.
vai cuidar do seu período de transição, vai preparar melhor as vacas e começa a inseminar com seus 50, 55, 60 dias. É o que a gente tem feito hoje. Interessante. Queda muy claro que inseminar vacas muy temprano, menos de 40 días, no hay buenos resultados y no es algo eficiente. Si hay un número que tenemos que dejar es alrededor de los 60 días. Tambos que son muy eficientes, que tienen un buen trabajo reproductivo, quizás puedan alargar un poco más, llegar hasta los 80 días. Pero tiene que trabajar bien, porque si atrasas mucho, empezás muy tarde y empezás despacio, va a llegar un momento que no va a estar con buenos números y ahí te va a asustar, ¿verdad? Entonces, mejor entender mejor los números y saber, porque son muchos factores que influencian en eso, ¿verdad? Ya estamos ahí a una hora hablando, ¿verdad? Muy interesante la discusión, estamos ahí con 30, 35, 40 personas. A los que no nos siguen todavía de las dos partes, clique ahí en nuestro nombre, empiecen a seguir a Dado Consentini, a William Miola, a Tambo 360, para que toda esa información ahí se quede disponible y pueda estar mirando al momento que les guste. A los de Brasil também que possam clicar aí e seguir nós nas redes sociais. Vai ser importante para dar seguimento na informação. Hay algunas otras preguntas que quedaron ahí a más, entonces las personas que por ahí no pudimos responder, para dar secuencia y finalizar con los protocolos, vamos al punto que finaliza la parte reproductiva, que es hacer un buen protocolo, un buen programa de IATF para acelerar ese proceso, que es lo que queremos, la alta fertilidad. Entonces, si por ahí nos pueden comentar hoy, con tu experiencia, con el trabajo que tenés, ¿cuál es el mejor protocolo, cuál es el mejor programa para hacer con que ese animal entre en el ciclo de alta fertilidad? Legal, William, que a maneira como você conduziu o bate-papo aqui hoje foi muito interessante, porque nós estamos conversando de protocolo no final, né? Eu fiz meu mestrado e doutorado com otimizações de programas de ATF para vacas leiteiras, e acaba que hoje eu converso diariamente sobre o protocolo, mas muito mais sobre a visão holística do sistema do que de protocolo. E eu me arrisco a dizer aqui que nós chegamos no questionamento, no tema, um dos mais estudados e o que a gente mais sabe o que fazer hoje com a vaca. Hoje nós temos programas reprodutivos, manejos reprodutivos eficientes, que elevam taxa de serviço e elevam taxa de concepção e assim reduzem o intervalo entre partos. Hoje, os técnicos e as fazendas têm ferramentas de manejo reprodutivo que são super eficientes, que possibilitam as fazendas a implementar elas de maneira sistematizada e cuidar das outras coisas. Esse é um conceito que eu queria frisar aqui com vocês hoje. Lógico, a gente está sempre estudando a otimização de protocolos, a fisiologia por trás da vaca leiteira. É super importante entender como funciona um programa reprodutivo para implementar de maneira correta. Mas hoje nós temos manejo reprodutivo eficiente. Nós temos ferramentas para isso. Com o aumento do uso da IATF, na intensificação do uso da IATF, em combinação aí com observação de cio ou não, né? Dependendo da fazenda. Isso é possível hoje. Só para você ter uma ideia, eu costumo dividir, eu acho que deve ser assim, dividir o manejo reprodutivo em dois momentos. O primeiro serviço pós-parto e os demais serviços. E o porquê disso? O primeiro serviço pós-parto é um momento super oportuno para se trabalhar com IATF
dentro do rebanho leiteiro. Por quê? Quando se faz IATF para o primeiro serviço pós-parto, você garante a inseminação da vaca no final do período de espera voluntária. Você garante a chance da vaca emprenhar. Se o meu período de espera voluntário é 60 dias, e eu fazer o manejo reprodutivo semanal, por exemplo, toda semana eu começo protocolo em vacas de 50 dias, toda semana vacas com 60 dias. Eu resolvo o problema de taxa de serviço dessa primeira inseminação pós-parto. É super oportuno. É o que a gente recomenda hoje. Mas não só isso. O primeiro serviço pós-parto é um momento oportuno para se trabalhar com programas reprodutivos, programas de ETF, com pré-sincronizações. Então, não somente fazer protocolos de ATF, iniciar em dia aleatório do ciclo estral e inseminar as vacas. Utilizar uma pré-sincronização antes do protocolo, para que essa vaca chegue no momento ideal do ciclo estral para iniciar o protocolo de ATF. Qual é esse momento? É o dia 6, 7 do ciclo estral. Então, nós fazemos uma pré-sincronização, induzimos uma ovulação dos animais, não vamos inseminar eles, somente preparamos ele para que essa vaca chegue com um corpo lúteo ativo no início do protocolo, produzindo progesterona durante esse protocolo, que é super importante. E essa vaca também vai chegar com um folículo de 6, 7 dias ali no reserva do protocolo, momento em que a gente aplica um GNRH para induzir a ovulação desse folículo. Esse folículo ovula, sincroniza uma onda folicular, aumenta a taxa de sincronização do protocolo. E, além disso, quando o folículo ovula, ele forma um novo corpo lúteo. Eu tenho 2 corpos lúteos durante um protocolo de ATF, que é o excelente para a vaca leiteira. Esses programas, em inúmeros estudos, aumentam a fertilidade comparado com vacas inseminadas em cio e com vacas inseminadas com protocolos menos otimizados, de 20% a 55% de aumento na concepção. São esses programas que fazem uma fazenda sair dos seus 30, 35 de concepção para as 45, 50. Você pode estar cuidando do período de transição, está tudo certo. Se não usar programas de fertilidade para o primeiro serviço com pré-sincronização, também vai ser difícil bater os 50% lá no primeiro serviço. Então, é uma combinação de manejo aí do período de transição, mais programa de ETF para esse primeiro serviço. Tem que se trabalhar direcionado só para o primeiro serviço com IATF e programas otimizados. Nós temos uma série de pré-sincronizações aí na literatura, no mercado. Né? Não, espetacular. Outro ponto interessante que nos queda é que la primera inseminación queda muy claro que tiene que ser con programa de ATF y más claro todavía es que tiene que ser un buen programa con una presincronización. Vamos a estar repasando estos protocolos también en mis redes sociales para que más gente pueda conocer. Ahí queda muy claro toda la parte hormonal, cómo hacer todos los días. Pero la idea central es aprovechar esos animales que una gran parte está en anestro ahí, que va a tardar un buen tiempo para entrar en celo, para hacer toda la parte de inseminación, que va a ser muy baja en esa primera tanda de inseminaciones. Entonces, un buen programa de ATF va a ser acelerar ese proceso, tener una alta preñez en la primera inseminación y hacer con que el proceso ande mucho más rápido, ¿verdad? Vamos a tener un buen programa, como comentó, hacer una presincronización, nos vamos a inseminar en la primera, después vamos a tener un animal bastante preparado, en un momento óptimo de preñez, y aparte vamos a tener un animal que va a tener también una mayor manutención de esta gestación, que es lo que buscamos, ¿verdad? Perfeito, William. É só
reforçar, os seus resumos tão cirúrgicos assim. Só reforçar o conceito. Note que eu não falei aqui de princípio ativo, de dose de hormônio, não é o foco aqui. Eu quero que o pessoal que está nos vendo aqui entenda que nós temos programas reprodutivos eficientes com pré-sincronização que devem ser utilizados para o primeiro serviço pós-parto. E tem muita informação na literatura, e a gente vai disponibilizar materiais também, para aí sim, pessoal, estudar um pouco mais, entender qual se adequa mais na minha fazenda, né? Tem flexibilidade, mas o conceito é importante, de que tem que ser dessa forma, tem como fazer, e tem que ajustar o manejo para isso, porque é o que muda a história da fazenda, é o que faz a eficiência reprodutiva aumentar, tá certo? Perfecto. No, ahí Carlos tiene mucha experiencia en los protocolos, tiene un trabajo muy interesante de él, y eso vamos a estar compartiendo con todos las hormonas, las dosis, el momento correcto de hacer, con excelentes resultados que ellos ya obtuvieron. No es algo que estamos poniendo acá, y sí que ya con bastante casos de éxito. Y eso es muy importante. Hay algunas preguntas con relación a los hormonos que vamos a usar en los momentos. A las personas ahí que después quieran preguntar directamente a Carlos, o también pueden preguntar en directo, ahí vamos a estar contestando. Estamos abiertos a discusión. Esta era una live para empezar a hablar del tema. Seguramente vamos a estar volviendo a tocar mucho sobre eso. Es un tema bastante interesante. Y a los que quieran más informaciones, sigan nosotros en las redes sociales. Vamos a estar compartiendo todos estos cortes, todas las informaciones de los protocolos, el ciclo de la alta fertilidad, todo el contenido que acá estamos discutiendo hoy. Para finalizar, ya estamos a más de una hora ahí discutiendo y charlando. Muy interesante, muy claro, muy objetivo, y yo creo que de bastante provecho a los que estuvieron con nosotros hasta ahora. Los que no pudieron estar, que están ingresando ahora, pueden después buscarnos en las redes, buscar en YouTube y también en Spotify. Va a estar toda la live completa para poder estar aprovechando todo ese contenido que podemos crear. Para finalizar, no pasé esta pregunta para el invitado, pero normalmente hago una última pregunta, que es poner una frase de impacto. Que usted haga un cierre con una frase de impacto sobre el tema de ciclo de alta fertilidad, que haga un resumen de todo que es este ciclo de alta fertilidad, y para que cualquier persona en cualquier lugar que tenga un tambo en este mundo pueda entender un poco que el ciclo de alta fertilidad es fundamental para la producción. Entonces, ¿nos puede resumir el tema ahí en una frase de impacto? Como eu falo demais e talvez não consiga resumir em uma, eu vou resumir em duas. Uma frase para resumir o ciclo da alta fertilidade é: direcione o máximo de esforços dentro da fazenda para aumentar o número de vacas emprenhando no início da lactação. Como você vai fazer isso, nós já discutimos. Período de transição tem impacto, programas reprodutivos têm impacto, doenças têm impacto, etc. Mas direcione os esforços para ter um manejo otimizado geral da fazenda para aumentar o número de vacas que emprenham cedo na lactação. Depois disso, a vida vai ficar bem mais fácil dentro da fazenda. A segunda frase seria, que é uma frase que nós colocamos no final da revisão que nós escrevemos, eu, o professor Roberto e o professor Milo Wilspring, que é consistência, consistência, consistência. 3 vezes a palavra consistência. A implementação de processos dentro de fazenda leiteira, não necessariamente na reprodução, mas em outros setores da fazenda, exige sistematização de processo e consistência. É fazer a mesma coisa toda semana, de maneira eficiente, organizada e com consistência.
Nós sabemos o que fazer. Só falta implementar de maneira eficiente, em termos de manejo reprodutivo. Eu me arrisco a dizer, ou nem me arrisco a dizer, nós sabemos o que fazer. É só implementar de maneira eficiente. Exige trabalho, exige rotina, exige consistência. Mas o resultado vem, nós temos inúmeros exemplos disso, que nos deixa bastante contentes. Espectacular. Mejor cierre imposible. Creo que fue muy provechoso. Una conversación bastante buena. Se nota que pasamos una hora y parece que no hablamos nada. De tan bueno que fue la discusión y bastante claro todos los conceptos que nos presentaste. Agradezco más una vez tu presencia, tu tiempo, la disponibilidad, a todos que estuvieron con nosotros acompañando. Y finalizamos a que la gente busque todo este contenido que va a estar disponible en nuestras redes sociales. Si no seguieron todavía, busquen como Tambo 360, William Miola, Carlos Consentini. Y vamos a estar esperando para el próximo episodio del Tambo 360. Uma boa noite para todos e nos vemos por aí. William, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Parabéns aí por um ano, né, do projeto aí e pela iniciativa, né, de compartilhar informações e querer ajudar o pessoal que está no campo. Muito feliz pelo convite, por ter batido esse papo com você. Conte comigo, assim como todos que participaram hoje ou que possam precisar da gente. Só mandar uma mensagem, o que puder, a gente tenta colaborar. Obrigadão mesmo pelo convite, parabéns pelo trabalho.